Opa, boa tarde, o tarde desse 9/12 de 2023, nós temos o prazer de receber a ilustríssima, como início com os senhores, doutora Viviane, tá chegando aí, doutora Viviane Fernandes Faria, chega mais, vamos bater um papo aqui no Tardear, beleza? Boa tarde, Braga. Oi, doutora, satisfação. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui, um momento tão esperado a gente bater esse papo agradável sobre educação inclusiva. Exatamente. A gente vê a batalha, a correria desse dia a dia, desse contexto grandioso que é a sua área de educação inclusiva. Como é que nós estamos hoje nesse contexto, tanto nas escolas públicas como particular, que a senhora domina bem, muito bem? Isso. A educação inclusiva, quando nós falamos de educação inclusiva, estamos falando de um direito, né, Braga? Um direito de todas as crianças terem acesso à educação e uma educação de qualidade. Então, para que a gente possa garantir esse direito, nós precisamos entender quais são as barreiras que estão dificultando a participação e essa aprendizagem na escola. O nosso grande desafio é reconhecer quais são essas barreiras e eliminá-las. Essa barreira, às vezes, é uma questão simples, é uma atitude, né, de um colega que não aceita, de uma professora que acha que não está preparada, mas ela pode ter outras barreiras, como arquitetônicas, né, uma pessoa que utiliza cadeira de roda não ter acesso a uma rampa, a um banheiro adaptado, uma barreira de comunicação, uma pessoa que não fala, que não utiliza da comunicação verbal, e nós não damos outros meios dela se comunicar, como uma prancha de comunicação, e por aí vai. O nosso trabalho é esse. Os obstáculos, muitas vezes, acontecem até na família mesmo, que a família não aceita, né? Aí joga para a escola resolver, né? Na verdade, nós precisamos ter uma parceria muito grande, sim, né? Com todos. A gente só consegue evoluir se tiver comunicação e parceria. Família, escola e sociedade. Escola fazendo o trabalho dela, que é o trabalho de educar, né, de promover a aprendizagem, ensinar e promover a aprendizagem, a parte da saúde com as terapias, que são importantes, as famílias também, e a comunidade com todos com aceitação. Assim, alguma criança que, os obstáculos que vocês têm no dia a dia, mas tem alguma criança que diz assim, caso específico que requer mais cuidado, que tem aquele aparato todinho, que muitas vezes tem crianças que tem um acompanhante, né? Que tem uma... Nós temos crianças que têm alguns diagnósticos que precisam de um nível maior de suporte, que nós chamamos, né? Por exemplo, uma criança dentro do espectro autista que não fala, que não tem autonomia ainda na alimentação, né, na higiene. Nós precisamos ter alguém que fala, aí é o profissional de apoio escolar, é o acompanhante, que vai estar junto dela. Como também uma criança cadeirante que tem uma paralisia cerebral ou um outro diagnóstico, que tem dificuldade de pegar o livro, da mochila, de guardar, de folhear. Então também precisamos de um acompanhante que precisa de ajuda para ir ao sanitário. Essas também precisam de ajuda. Tem várias limitações, né? Tem que ter alguém perto para auxiliar, né? Nas coisas mais básicas do dia a dia, né? Alguns casos, mas hoje nós vemos que a grande maioria, com suporte adequado, com trabalho de inclusão do professor especialista no atendimento educacional especializado, elas conseguem ter a sua autonomia. Esse é o nosso objetivo para todos. A gente vê a gama de experiência que você tem. Eu andei dando uma pesquisada assim, você está em muitos projetos junto na Sedux, onde você faz um trabalho brilhante que a gente só tem a agradecer essa contribuição que tem para nossas crianças, o Estado em si e a crescência que está esse meio. Eu tenho que agradecer muito ao Instituto Dom Barreto, né? Há 10 anos eu já estou lá no Instituto, né, com todo o apoio para desenvolver esse trabalho, com todo o apoio da equipe, né, dos gestores, da equipe toda. E há pouco tempo, há 6 meses, na Superintendência de Ensino da Secretaria de Educação. Já tinha passado pela SEDUC anteriormente e retornando agora, né, com um trabalho maravilhoso que o governador tem feito, o governador Rafael Fonteles e o nosso secretário Washington Bandeira também. Parceria que tem dado muito certo, né? A gente viu recentemente, né, aquele encontro que foi grandioso lá
no convívio lá, muita gente, né? Coisa linda. Ali foi um encontro do Conselho Estadual de Educação, que eu também sou conselheira, né? E uma festa alusiva aos 60 anos do Conselho Estadual de Educação no estado do Piauí, e o Conselho normatiza. Então, quando a gente fala da educação especial, não só da educação especial, mas a gente é o nosso tema hoje, ele dá as diretrizes de funcionamento das escolas, né? Como que as escolas têm que funcionar para que todas as crianças sejam incluídas. Cada caso é específico, vocês fazem um planejamento, mas quando aquele planejamento não atinge, você tem que replanejar e se traçar outras metas, né? Tem. A política de educação especial em vigor, ela fala que toda escola tem que ter o atendimento educacional especializado, tá? Que é um espaço que vai oferecer serviços ou recursos para a remoção dessas barreiras que eu falei logo no início. E nós temos um professor especialista nesse atendimento educacional especializado, que vai fazer o estudo de caso junto com os professores, com a família, e aí fazer o seu plano de atendimento especializado. Se precisar acesso ao currículo, nós fazemos atividades com acessibilidade curricular, né? Se precisamos, o aluno tem dificuldade de escrever, ele usa o computador em sala de aula. Né, tem uma dificuldade de cálculo, depois que ele consegue fazer as operações, ele pode usar a calculadora. Então nós temos vários recursos, um adaptador de lápis, às vezes não consegue segurar o lápis direito, a gente põe uma borboletinha no dedo e ensina ele como segurar. Né? Aí as repetições várias vezes, aí vai... Isso, aí de acordo com o plano dele, nós temos tido muito progresso. É muito gratificante, sabe, Braga, ver como as crianças evoluem junto com os pais, né, com essa parceria entre todos na escola. A gente vê que mesmo ele tendo alguma deficiência, mas que são superdotados em outra área, né? Tipo assim, alguém que tem o autismo leve, ele sobressai em outra disciplina, né, numa matemática, numa química, ele se expande em outra área, né? Tem, nós temos sim. Tem, dentro do público-alvo da educação especial, nós temos as crianças com deficiências sensoriais, né, surdo, cego, deficiência auditiva, a deficiência física. O outro grupo que faz parte do público-alvo são os estudantes dentro do espectro do transtorno do autismo, que tem níveis de suporte, e também aqueles estudantes com altas habilidades de superdotação, né? Que às vezes tem um foco em determinado tema e aí eles se aprofundam mesmo e apresentam um sucesso muito grande dentro dessa área de atenção que eles têm. Que é, assim, algumas limitações de alguma área e se sobressaem em outra, né? Exatamente. A gente vê, tipo assim, e o que tem de novo agora que, tipo assim, a educação ele busca incluir todo mundo? O que tem de novo que está sendo implantado que vai ajudar? Tá. Recentemente eu estive em Brasília, Braga. O presidente Lula ele lançou o programa de fortalecimento da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E nesse lançamento do fortalecimento dessa política, que é uma política de 2008, ele vai trazer formação para os professores da sala de aula regular, né, para todos os professores de sala de aula regular, vai enviar para as escolas da rede pública, né, material e imobiliário para implantar essas salas de recursos multifuncionais e vai implantar em cada estado o que eles estão chamando de Observatório da Educação Inclusiva, para fazer esse acompanhamento da política. O que cada estado precisa e para onde cada estado precisa se aperfeiçoar mais. Então vai ser um apoio muito grande do Ministério, né, dentro dessa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O governo do estado também, em breve, vai lançar o seu plano, já está elaborado, o secretário em breve vai anunciar, né, quais são as ações do plano estadual de educação inclusiva para todas as escolas da rede estadual de ensino, também envolvendo material, formação de professores, né, então nós vamos ter muita coisa boa vindo por aí também. Assim, uma área que a gente vê que é crescente, que ajuda um pouco a robótica, o xadrez, ocupar a mente com
coisa que vem a somar, né? Agregar valores, né? Aí vai depender da criança. A criança com deficiência, o estudante público-alvo, ele é um estudante como todos os outros. Tem umas áreas que eles têm mais interesse e outras áreas que têm menos interesse. O que nós discutimos muito ultimamente é a questão do capacitismo. O que é capacitismo? Capacitismo é um termo que nós utilizamos para tratar da discriminação das pessoas com deficiência. Assim como nós tratamos do racismo, né? Quando as pessoas têm a discriminação pela cor da pele, né, pela raça, o capacitismo é quando se não percebe a pessoa com deficiência como ela é de fato, né? Coloca a deficiência na frente da pessoa, vamos dizer assim, né? É negar que uma pessoa que não enxerga, ela pode enxergar de outras formas, não precisa enxergar só com os olhos. Ela percebe, ela enxerga com os ouvidos, com a pele, com o movimento, com as sensações. A mesma coisa, a pessoa que não escuta, escuta o mundo de outras formas, né? Então a gente não pode julgar a pessoa pela deficiência que ela tem. Isso não é, né? Mas sim pelo quanto ela é enquanto pessoa que tem, como todos nós, que tem os pontos fortes e tem os pontos fracos. Nós temos o ponto forte e o ponto fraco, não é verdade? Né? Eu digo assim, quem é que via no passado, há 20 anos atrás, um deficiente visual chegar à formação superior, hoje tem advogado, tem gente de várias áreas com essa limitação, né, essa deficiência e a pessoa vai à luta e consegue atingir os objetivos. Vai, até porque é isso que eu falo, todas as pessoas têm o seu potencial. A barreira do que a pessoa cega encontra, é que o mundo não tem a descrição do que ela não vê, né? Porque hoje os filmes têm audiodescrição, hoje em tudo ela tem outras formas de enxergar o mundo. Hoje, os livros todos, existem livros. Antigamente não tinha isso, a pessoa tinha que saber o braille e ter o livro em braille, que era uma dificuldade muito grande. Mas hoje o computador, o celular lê qualquer coisa pra gente, não é mesmo? Até as receitas, não é? A gente joga, pergunta, vem tudo, né? Vem tudo e vem tudo dizendo. Então o uso das tecnologias tem ajudado muito quando a gente fala de educação inclusiva. Tem uma área de estudo que se chama tecnologias assistivas, né? Que é isso, que são as tecnologias ajudando nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Mesmo aquela pessoa que tem impedimentos motores muito significativos, ela pode mexer o celular piscando os olhos. Né? Hoje nós já temos programas que fazem isso. Né? Com o cursor, ela vai mexendo o cursor, ela pisca e aí vai, né? E o computador vai escrevendo o que ela quer. Então hoje a tecnologia está aí com a inteligência artificial aí que ninguém segura mais mesmo. E, tipo assim, todas as escolas hoje, dever de ter essa quantidade específica de aluno, né? Não pode recusar matrícula. Recusa de matrícula é crime. Tá? Então, escola que recusar matrícula, ela pode ser criminalizada por isso. Né? Então, é como a gente aceita todos os outros educandos, eu tenho que aceitar também a pessoa com deficiência. Ela tem que seguir os critérios de entrada da escola. Ela não pode ser barrada pela deficiência dela em hipótese nenhuma. Tem que ter profissional capacitado para gerir. Isso, a lei diz que tem que ter o professor do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, o tradutor e intérprete se eu tenho uma criança surda na escola, né? O intérprete de Libras, né, que a gente diz, o profissional de apoio escolar. E, principalmente, pensar práticas pedagógicas inclusivas, que incluam todas as crianças. Pensar brinquedos acessíveis, pensar nessa acessibilidade como um todo. Se a escola tem isso, a inclusão ela vai acontecer naturalmente. Enquanto nós falarmos ainda em aluno da inclusão, aluno incluído, a gente já está fazendo uma diferença, não é mesmo? Com certeza. Então, eu acho que nós precisamos evoluir para esse outro estágio, de que é aceitar todos, né, como eles são. Conviver com a diferença, algumas limitações, mas é um ser humano com valor do princípio, como todo mundo. Como todos nós, não é verdade? Ver dessa forma, eu acho que as coisas ficam melhor e todo mundo caminha
tranquilo e busca o mesmo horizonte que é ter uma aprendizagem de qualidade, né? Tem um escritor, né? Aqui vai uma dica no Tardeado, seu Braga, né? Um escritor que se chama José Saramago. O José Saramago, um escritor já falecido, um escritor português, com livros maravilhosos. Um deles foi o Ensaio sobre a Cegueira, né, que ele fez. Mas o Saramago, ele falava assim, Braga, que nós temos que ter uma sociedade que vai além da tolerância. Porque quando nós falamos em tolerar o outro, tolerar já é uma palavra que parece que eu sou mais e eu tolero o outro como ele é. Tolerar é diferente de aceitar, né? Então a gente tem que buscar mesmo a aceitação e o respeito às diferenças. Com certeza, tipo assim, que aí vai fluir, né, sem aquela discriminação que você falou recentemente, e vai abrir caminho e porta para todo mundo seguir, buscar seus horizontes, a formação, meio que tem alguns obstáculos, mas todo mundo chega, né? É verdade. Por muitos anos, a pessoa com deficiência ela foi alvo da assistência e do assistencialismo, né? As pessoas não eram vistas como pessoas de direitos, mas como pessoas que precisavam de uma ajuda, que eram os coitados. E não é assim, não é essa visão. Nós víamos muito as pessoas com deficiência como um alvo do assistencialismo, sabe? Como pessoas que precisavam ter a benevolência do outro e vista como coitados. Essa é uma visão que nós precisamos superar, né? A deficiência, ela não é um castigo de Deus, ela não é um coitadismo, não. A pessoa, ela é o que ela é e com certeza ela tem os direitos que todo mundo tem, né? Então isso é importante que a gente tenha que superar esse modelo de assistencialismo, superar o modelo médico de que a deficiência é uma doença que precisa ser curada, né? Não, a gente tem que ver as pessoas com deficiência como elas são. Então hoje nós chamamos do modelo social. Em que o que diz o modelo social? As barreiras não são da pessoa, é da nossa sociedade, que não inclui e que não aceita a pessoa como ela é. Mesmo com as novas diretrizes, a Constituição já fez, né, alguns artigos que vem para abranger e processo de povo não tem. Isso. Gente que veio com isso. Tem. Nós tivemos em 2006 uma convenção em Nova York, né, que é chamada como a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. E ela vem somar a nossa Constituição Federal, porque ela no Brasil foi signatário e ela hoje tem status de lei constitucional também. E ela fala do direito de todas as pessoas estarem nas escolas regulares, né? Independente de suas condições. Não é a criança que tem que acompanhar a escola, é a escola que tem que acompanhar a criança e o seu estudante. Tem que estar preparado, portas abertas e fazer esse contexto da melhor forma possível para que possa elevar o conhecimento de todos. É isso mesmo. Igualar todo mundo, né? O senhor mesmo convive com várias crianças. Eu também sou pedagogo, passei por essa parte, educação infantil, a gente tive alguma experiência, assim, que a escola é o momento de socializar, né? Aí muitas vezes é que tem pai que cuida e tem outros que às vezes desconhecem o problema, né? Não procura se aprofundar aqui. A família e a escola estão juntos, desalinhados, flui melhor, né? Flui, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né, Braga? A gente precisa mesmo dessa parceria. Escola, equipe de saúde e família. É uma pergunta que sempre eu faço, porque passa aqui pelo Tardeado, como foi que inspirou você a entrar nessa área assim, da pedagogia e adentrar, né, uma área tão específica, generosa, cuidadosa, que agrega tantos valores e que cuida dessas pessoas da inclusão? Já faz muito tempo, viu, Braga? Sim. Eu sou psicóloga de formação, né? E já durante a minha graduação de psicologia, eu fui convidada para fazer estágio numa clínica com crianças dentro do espectro do autismo, né? Isso já há muito tempo, em que o diagnóstico de autismo ainda era muito difícil de fazer, eram poucas crianças que tinham. Aí, a partir desse estágio, eu comecei a carreira me aprofundando no tema, fui contratada por essa clínica para trabalhar como psicóloga,
2 anos depois, eu passei num processo de seleção num grande centro de reabilitação de paralisia cerebral e paralisia infantil na cidade do Guarujá, em São Paulo, né, e fiquei lá, foi uma grande escola para mim. Né, eu fiquei 5 anos nessa instituição, que era uma clínica e era uma escola também, para crianças surdas também e crianças com deficiência. E a partir daí a gente não para mais, né? É uma grande metrópole. Eu tive o oportunidade, morei 6 anos em São Paulo, década de 90 também. A área do Guarujá tem muita praia. Né? Tem. O CRPI é ali pertinho da praia. Né? Então foi onde eu tive, era uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar, tinham mais de 300 crianças na instituição, todas com deficiência, e foi naquela época, ainda era o paradigma da integração, né? Muitas crianças não estavam dentro das escolas regulares, ainda tinham muitas escolas e classes especiais naquela época, né? Era na metade da década de 1990, então nós tínhamos muitos desafios, muita coisa avançou, né, nesses 30 anos de discussão, de estudo no campo da deficiência e da educação inclusiva no país. Ainda bem, não ficamos parados. E eu acho que assim, com muito diagnóstico precoce, consegue, né, aprimorar os conhecimentos e levar, que antigamente, na época da ditadura, isolava, né, tinha os internatos, que pegavam gente que não tinha, né, definição e... Era coisa séria. Hoje nós sabemos, com o estudo da neurociências, né, o quão é importante os 6 primeiros anos na vida da criança. De toda criança, não só da criança com deficiência. São os 6 primeiros anos que são determinantes para o desenvolvimento dessa pessoa, inclusive pessoa adulta. Hoje os estudos mostram que o investimento na primeira infância é o que dá mais retorno. Vai se investir menos depois quando a pessoa for adulta. Não só na saúde, na educação, em tudo. Né? Então, a estimulação precoce é de extrema importância. Até 6 anos de idade, o desenvolvimento das sinapses cerebrais é espantoso o crescimento. Então, quanto mais sinapses forem desenvolvidas, quanto mais experiências a criança vai ter, isso vai impactar para o resto da vida dela. Que sirva de conselho essa explicação da Santana, até para quem pai de primeira viagem, tem uma criança que não sabe onde começar, é não... Estimular, vivenciar. E ó, isso aqui é extremamente prejudicial para a criança até 2 anos de idade. Hoje a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Americana de Psiquiatria, eles falam que até 2 anos de idade a criança não tem que ter contato a nenhuma tela, nenhuma. Nem televisão, nem celular, nem tablet, computador, nada. E depois de 2 anos de idade, 1 hora por dia, e vai aumentando gradativamente, sempre sob a supervisão de um adulto, de um responsável. Né? Então é importante a gente estar atento a isso, porque o celular não estimula quanto a vivência, a brincadeira, o correr, o pular, né, o vivenciar, o experimentar. Por isso que nós temos os direitos de aprendizagem na educação infantil, né, que é conviver, sentir, experienciar, comunicar. São 6 direitos de aprendizagem que a gente tem que garantir para os nossos pequenos. É explorar o ambiente meio pé na areia, sentir, adquirir os anticorpos, né? Que é conviver com as outras crianças, vai brigar, vai ralar o joelho, vai levantar, vai saber se resolver. É isso que na escola, dentro da educação infantil, tenha deficiência ou não tenha, a gente tem que proporcionar todas as vivências. Por isso que a educação infantil hoje é pautada dentro dos campos de experiência. Não é mais conteúdo, é experiência. A criança tem que experienciar. São vivências, né? Que a gente vê que muitas vezes a criança ela se apega tanto a uma turma que quando vai ser a separação, não tem esse? Sempre tem. Tem. Quero ficar na sala do Pedro, não quero separar do José. Tem isso, quando eles vão crescendo, tem essa confusão mesmo. Quando as salas de aula vão se dividindo, né? Mas são aprendizagens. Até lá na escola, até os 5 anos, elas convivem juntas, porque é exatamente a etapa que elas vão desenvolvendo a socialização.
Depois elas têm condição de fazerem novos amigos, né? Tem elementos para que isso aconteça. Tudo é pensado, sabe, Braga? E tipo assim, a gente vê que a educação é mais um específico na educação local, que é 24 horas, né? Dentro e fora, muitas vezes os pais procura às vezes, sempre, chega uma determinada situação que procura, recorre, alguma determinada situação que não consegue resolver, né? Chega esses momentos. Chega, sem dúvida nenhuma, que o celular não para. Faz parte. Assim como o seu trabalho também não para, o nosso aqui também não para. É 24 horas, né? É 24 dedicação horas, exclusiva. dedicação exclusiva, exatamente. Né? Às vezes é só uma escuta, mas é importante fazer essa escuta aos pais, dirimir uma dúvida, dar um apoio. Esse é o nosso trabalho da psicologia escolar também. E, tipo assim, tem casos específicos, às vezes, até alguém liga, né? Vem acalmar aqui, uma simples brincadeira, um simples estímulo, a senhora disse, resolve, né? Calma, volta às boas e dá continuidade. O que tem que fazer o processo, um evento, esteja acontecendo, né? São coisas que dependem de um profissional capacitado da área que saiba conduzir, né? É a mediação, né? Nós aprendemos a fazer a mediação. Mas hoje, dentro de uma escola, não é só o psicólogo que media, o professor faz as mediações todos os dias. Mas, muitas vezes, nós temos o vínculo. O vínculo é essencial. O que é o vínculo? É a relação que nós desenvolvemos com as crianças, né? A criança, quando ela está numa situação difícil, quando você acolhe, quando você está junto, ela vai desenvolvendo um senso de confiança muito grande em você. Então, quando ela está numa situação mais estressante, ela vai buscar, ela vai ouvir com quem ela tem mais vínculo, né? Não é só o profissional tá lá. Então, tem criança que você está mais próxima, você consegue acolher e ter uma resposta melhor. Às vezes até vem aquela obediência até por mais do que os pais, quem cuida, tipo assim, esse apego, essa confiança, né, que a gente vê. Tem confiança. Aí, não sei se é mais os pais, são os ambientes, né? Eles sabem que no ambiente da escola é de um jeito, no ambiente de casa é outro, quais são as regras da escola, quais são as regras de casa, e isso conta muito também com as crianças. E se sente protegido, né? Se sente protegido, pelo menos é isso que a gente quer que sinta, né? E, tipo assim, ele vê que os pais têm tanta confiança no grupo, quem cuida, porque encerra o período letivo, lá vem colônia de férias. Começa segunda-feira, né? Que não para, a gente está acompanhando o dia a dia, a matrícula vai ter colônia de férias. Tem. Entendeu? Esse contexto, essa confiança que a gente vê que é grandiosa, e todos nós que fazemos parte se sente desnorteado, né? De fazer bem feito e levar essa credibilidade para os pais, né? Essa isso mesmo. E nada melhor do que uma colônia de férias, pôr o pé no chão, como você disse, né? Brincar, a leveza. Eles merecem estudar o ano todo, se envolver o ano todo, as famílias também, e agora no final do ano é essa leveza, essa alegria só brincadeira. E, tipo assim, já aconteceu algum caso específico, assim, de que não conseguiu resolver, teve que chamar alguém para comprar um reforço, até da sua área, para estudar o caso específico, uma adolescente, uma criança que desenvolveu fora do contexto que você já tinha conseguido, do dia a dia, mesmo acompanhando, acontece? Cada caso é um caso, né? Cada criança é uma criança. Às vezes, sim, a gente precisa da ajuda externa, né? De profissionais externos para nos ajudar, até para enxergar um pouco a situação. Né? Então, isso a gente tem que ver o contexto e que tipo de ajuda aquele estudante precisa. E aí a gente lança a mão de toda ajuda bem-vinda. A gente já acompanhou em outros momentos que a gente vai citar aqui. A criança não quer participar disso, corre, pega, né? Uhum. Aí no tempo dela ela vem, calma, exatamente, deixa, né? Assim, tem que dar... Por isso que a gente fala dessa questão do capacitismo. Não é o meu tempo, é o tempo da criança, né? Ela não tem que participar de uma festa porque eu quero ou porque eu acho bonito. Ela tem que participar porque ela está se divertindo e ela gosta. Então é isso que a gente tem que ir entendendo, né? A gente vai envolvendo, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso estar ali. E não uma imposição. E é isso que a gente precisa ir trabalhando com as crianças. Em tempos de Instagram, que todo mundo quer postar, quer foto, não é isso que move as crianças. O que move as crianças são as brincadeiras e o divertimento ainda.
E, tipo assim, de certa forma, quem tem criança que necessita de cuidado, prende o pai, prende a mãe, né, que requer mais cuidado. A gente acompanha um caso que vai citar, que há algum tempo, né, que a gente vê que os pais sempre andam a mãe, aquele apego direto para poder manter e conduzir aquela preocupação se está sendo bem cuidado. É isso, mas é de toda mãe, viu? É Né? que a mãe de criança que às vezes não sabe falar, tem essa preocupação maior, né? Que não sabe se expressar, se está com dor, se está sendo bem cuidado. Isso a gente sabe que é uma fase. Passa. Quando tem confiança, isso passa. Tipo assim, a senhora é realizada essa profissão, se fosse para escolher. Eu quero entrar, fazer o caminho do início. Faria tudo de novo. Se realiza no que faz, né? Porque depois, muitas vezes está numa profissão que realiza pelo fazer e outro pelo ganho, pela vida, qualidade de vida. Tem que ser a junção das duas partes, né? Que é para se realizar, para levar o serviço de credibilidade bem feito, fazer com decência. É uma filosofia de vida, né? Eu acho que o que a gente quer da nossa vida? Então, eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Né? E vivo com o que eu tenho. Não preciso mais, nem preciso menos. Eu acho que são as aspirações. Né? Então, a gente trabalha, a gente é realizado em relação a isso. E é isso que nos move. Cada dia, né, de fazer bem feito, de planejar e botar em prática. E estar pronto para os obstáculos, as aventuras que vier pela frente, né? Eu falo muito para as meninas que são novas, que estão chegando, né? A gente não pode medir o trabalho por quanto a gente ganha. Não, a gente tem que dar o melhor de nós, independente de quanto nós ganhamos. Né? Porque isso não se mede em valor monetário. Então, se você ganhar X ou ganhar 2X, tenha certeza que você tem que dar o melhor para você, de você. Principalmente quem trabalha com o outro, quem cuida de outra pessoa. Então você tem que estar feliz. Se não está feliz, satisfeito, procure outra coisa. Né? Não é a culpa do quanto ganha. Mas a gente tem que dar o melhor de nós em cada momento que a gente trabalha. Não tenha dúvida disso. É fazer bem feito, com qualidade. Em qualquer lugar. Né? Já dei palestras no Brasil todo. A palestra que eu dou em São Paulo é igualzinha a palestra que eu dou numa cidade do interior do Piauí. Igualzinha. Né? Porque não tem diferença. Mesmo sendo uma capital, a cidade mais rica do país ou a cidade mais pobre do país. Às vezes você capricha mais na cidade mais pobre, que precisa de mais investimento em relação a isso, tem menos oportunidade de formação. Não é isso, a gente tem que dar o máximo que a gente está em qualquer lugar, seja numa escola de elite ou numa escola de periferia. O professor tem que ser o mesmo, nas duas, e dar o seu melhor, assim como os psicólogos. Sem distinção. Sem distinção. Valorizar cada momento. E quem está dependendo desse apoio, levar esse conhecimento, e qual conselho que a senhora dá para quem está chegando agora, quem vai entrar nessa área de psicologia, na área de educação inclusiva, quais os obstáculos que vai enfrentar e como é que ele deve se planejar para iniciar o trabalho que a senhora faz tão bem feito? É estudar muito, né? Acho que a gente estuda a vida toda, não para nunca. E ouvir. Ouvir muito, ouvir as famílias, ouvir as crianças, ouvir os professores e ser humilde. E entender que ninguém sabe tudo e que a gente vai aprender a cada dia. Acho que a humildade é o conselho que eu dou para seja quem está saindo, seja quem está há muito tempo. Ser humilde e saber que ninguém detém o poder de tudo. O que às vezes dá certo com uma criança, um estudante, às vezes não dá certo com o outro. Então é hora de parar, refletir o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar. Né? Eu acho que esse não sei se conselho é bom, né? Mas vamos dizer assim, é o que a minha experiência diz. Tipo assim, a gente costuma, no meu caso, fazer o resumo de cada dia, o que eu tenho que melhorar, né? Que eu tenho que fazer amanhã, o que não foi satisfatório para mim e para quem está do meu lado. É bom fazer essa reflexão de si mesmo e tentar cada vez fazer o melhor que possa levar a credibilidade, fazer a coisa bem feita. Toda relação, ela tem 50% de cada um dos atores, né?
50% meu e 50% do outro. Muitas vezes, quando alguma coisa não dá certo, a gente aponta só para o outro. Eu tenho que ver qual é a minha responsabilidade nos meus 50%. Então é isso, é isso que você falou, é refletir sempre. Né? Fiz certo, é por aí, aonde eu estou indo, é isso que eu queria. É esse o nosso trabalho diário, seja que profissão for. Mas quando você cuida de pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande. E cuidamos de pessoas, né, Braga? Você de um lado, de um jeito, e eu de outro. A gente esperava muito esse momento, e a gente tinha conversado bem antes. Não, a gente vai marcar mais para sempre a sua vida corrida, mas gratificante demais para a senhora ter tirado um pouquinho do seu tempo, mesmo nesse fim de tarde. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Tá no seu espaço, com seus anunciantes todos, né, com essa receptividade tão calorosa que tive aqui. A gente fica, como sempre, a gente faz de tudo para receber bem e que volte outras vezes. Com certeza. A gente vai dar uma pausa impulante, depois voltamos, mas a gente gosta de dar esse presente logo, que seja do Tardear representado para a sua passagem. Olha, eu vim até combinando aqui com a roupa. Do Tardear. Muito pessoal, lindo. Tardear Braga Oficial. Nós estamos aqui com a doutora Viviane Fernandes Faria. Esse Faria tem peso. Obrigado. Eu que agradeço. Logo esse conteúdo vai estar editado, vai estar na íntegra lá no YouTube, com toda essa passagem linda, prazerosa da doutora Viviane. Beleza? Que seja esclarecedor para quem quer conhecer um pouco mais dessa área de educação inclusiva. Obrigado a todos. Tchau, tchau.